eu converso com o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, advogado criminalista Fábio Tradi. Doutor Fábio Tradi, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura e ao seu prestigiado programa. Doutor Fábio, por que é que realmente defesa e acusação são dois atores importantes na definição do futuro do acusado? Acusação e defesa formam a dialética do processo. Não se pode pensar num processo criminal sem alguém que acuse e sem alguém que possa fazer o contraponto da acusação, que é o exercício da defesa. Acusar e defender são faces da mesma moeda. Então, quando se vê num julgamento, por exemplo, a vitória da acusação, o que se verifica é que as provas do processo favoreceram a tese da acusação e, evidentemente, no caso do júri, os jurados se convenceram de que a acusação tinha razão em virtude das provas. Da mesma forma, quando há absolvição, quer dizer, o reconhecimento da inocência do acusado. Neste caso, as provas do processo são favoráveis ao reconhecimento da inocência e, portanto, promovida pela defesa, há o reconhecimento por parte dos jurados. No caso do José Aparecido Bispo da Silva, que ontem foi condenado a 26 anos de prisão, a materialização do crime ficou confirmada, ficou configurada? Eu não tive a oportunidade de consultar detidamente os autos, isto é, o processo, até porque o advogado de defesa era outra pessoa. Mas eu me lembro, quando presidente da OAB, que o trabalho desenvolvido pela delegada Maria de Lourdes foi muito criterioso. Por isso mesmo, deve ter encontrado todos os elementos que formaram esse quebra-cabeça. A autoria intelectual, isto é, o mando do crime, né, a condição de mandante do crime, a execução do crime e os atos posteriores à execução, com o fato de se esconder os restos mortais do garoto para impossibilitar ou mesmo dificultar a ação da polícia. Tudo isso foi desvendado. Eu me lembro quando o presidente da OAB, nós colocamos lá na frente da entidade um painel com as fotos das vítimas que não tiveram o direito de terem os seus algozes presos, punidos, conforme dita a lei. Ali figurava o Dudu. Ali figurava o Dudu, mas logo depois da apuração da polícia, liderada pela doutora Maria de Lourdes, nós colocamos uma faixa em cima da foto do Dudu para dizer que ele estava, pelo menos ali naquelas circunstâncias, já com a absoluta convicção de que o crime que o vitimou estava prestes a ser esclarecido. E com o júri de ontem, com a condenação, uma pena exemplar, 26 anos, porque a pena máxima do Código Penal é 30, ninguém pode cumprir mais do que 30 anos pela legislação penal brasileira, vê-se que, na realidade, a justiça foi feita. Cumprindo um sexto da pena, ele pode ser colocado em liberdade? Não. O crime de homicídio é equiparado a crime hediondo, ele vai ter que cumprir pelo menos 3/5 da pena estabelecida. Portanto, 3/5 de 26. Este será o tempo de prisão do mandante do crime do caso Dudu. O que leva uma pessoa, um cidadão, a praticar tamanha brutalidade? A natureza humana é um mistério. Ela varia desde a maldade mais execrável até a bondade mais sublime. E por isso mesmo nós temos que reconhecer que, em virtude desta escala enorme de valores que está na consciência do ser humano, os jurados ontem, analisando a prova, chegaram à conclusão de que ele sim foi o mandante. E eu não creio, Roberto, que haja ou que tenha havido influência do julgamento do caso da menina Isabela Nardoni, porque durante um julgamento o que se debate é prova. E eu sei, pela experiência própria, na qualidade de advogado, que o advogado de defesa ontem é um advogado muito competente, José Roberto Rodrigues da Rosa. Se tivesse a mínima brecha para absolver, ele conseguiria. Se não conseguiu, é porque o trabalho da polícia deve ter sido extremamente competente para dar a convicção para os jurados de que o acusado de fato era culpado, como de fato foi reconhecido. Quando há corpo, quando há vítima, o crime está materializado. Exatamente.
no crime de homicídio, a materialidade do delito, isto é, a prova material da existência do crime de homicídio, é o corpo inanimado, né? É o cadáver. No caso de haver dúvida se os restos mortais correspondem ou não ao corpo daquele que está estabelecido como vítima, entra neste caso, no processo criminal, a ciência auxiliar da medicina legal. E para os jurados terem, como de fato ontem, terem reconhecido a condenação, é porque a medicina legal deve ter atestado que aqueles ossos correspondiam ao corpo do menino Dudu. Um trabalho investigativo de primeiríssima qualidade é fundamental para a condenação do acusado? É fundamental, eu diria imprescindível, porque a ciência, com os métodos tecnológicos de que dispõe, não mente. Ela não permite dúvidas, ao contrário da prova de testemunhas, porque as testemunhas, elas podem emitir juízos de valor que são variáveis de acordo com as circunstâncias. O tempo, o espaço, o humor, a visão, a disposição anímica no momento em que os fatos estão acontecendo. Por isso, o que determina muitas vezes a sorte de um acusado é, na realidade, a prova técnica. Neste caso, a medicina legal deve ter comprovado com veracidade absoluta a correspondência entre os ossos e o menino Dudu. Dr. Fábio Tradi,